Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caderno de 1943, de Maria Valtorta, 23 de setembro de 1943. Jesus diz: volto a uma das notas dominantes do meu discurso. Há duas notas dominantes: necessidade de amor e a necessidade de penitência. Verdadeiramente, o Deus Trino que vos criou, dando-vos um reino no qual todos eram vossos súditos, e de onde a dor foi banida, e não haveria morte para abreviar a vida dos mais queridos, entre os sustos dos moribundos e os gemidos dos sobreviventes. Mas apenas um dormitório, como o de Maria, para atravessar entre as névoas plácidas de um sono inocente. As portas que tão facilmente se abriram no paraíso terrestre para inundá-lo com a luz do mais alto paraíso e com a paterna voz do Senhor, que ele encontrou alegria em estar com seus filhos. Verdadeiramente, o seu Deus colocou apenas uma necessidade para você: a do amor. Amor dos filhos ao Pai, amor dos súditos ao Rei, amor das criaturas ao Deus Criador. E se você não tivesse corroído as raízes do amor com o ácido da culpa, ele teria te tornado poderoso em você, sem exigir de você nenhum esforço. E se você não tivesse corroído as raízes do amor com o ácido da culpa, ele teria se tornado poderoso em você. O seu Deus colocou apenas uma necessidade para você, a do amor. Amor dos filhos ao Pai, amor dos súditos ao Rei, amor das criaturas ao Deus Criador. E se você não tivesse corroído as raízes desse amor com o ácido da culpa, ele teria se tornado poderoso em você, esse amor, sem exigir de você nenhum esforço, nem cansaço, mas alegria, mas uma necessidade que dá alívio quando termina, assim como a respiração é para você. E de fato o amor foi feito para ser o sopro, uma respiração, ser simples, sopro de seu espírito, sangue do seu espírito. Mas veio a culpa, a ruína da culpa. Vocês que estão horrorizados com as ruínas de seus palácios, de suas casas, de seus templos tão bonitos, de suas pontes, das suas cidades, e amaldiçoam os explosivos que estilhaçam, pulverizam e danificam tudo. Não acham que ruína é o pecado? Não acham que a ruína é o pecado, o que o pecado e a culpa trouxe ao homem? Não pensam que isso é realmente o pior? No homem, a mais perfeita obra da criação, porque não foi feito por mãos humanas, como são suas pontes de concreto, mas pela inteligência própria do Eterno, que direi assim, derramou metal sem escória em sua própria forma, e fez dela feito a sua imagem e semelhança tão bela e pura, que o olho de Deus jubilou diante de sua obra, e os céus estremeceram de admiração, e a terra cantou em voz bem alta, em meio à harmonia das esferas, pela glória de ter o planeta, que nas origens do universo se tornou o imenso palácio do Rei Homem, Filho de Deus. O pecado, então, mais nocivo do que qualquer dinamite,
Esse sim perturbou as raízes do homem. E você sabe onde eles estavam? No pensamento de Deus, que fez o homem. Na raiz de Deus, né? Na raiz do homem. E onde estava a raiz do homem? No pensamento de Deus que fez o homem. A culpa perturbou nas raízes do homem, né? Perturbou as origens do ser humano, né? A origem que ele recebeu de Deus, né? Assim, perturbou. O pecado fez o homem duvidar de Deus, desconfiar de Deus, né? Então perturbou, né? Essa conexão com Deus, essa amizade com o seu Criador. Então perturbou as raízes do homem, que no pensamento de Deus que fez o homem, aquele complexo. Então, assim, o homem acha que Deus não ama mais ele. As raízes do homem é o pensamento de Deus. Então, o homem com a culpa pensa que Deus, né, desconfia que Deus não ama mais ele. Entendeu? Então, esse é o que o pecado perturbou. A culpa perturbou, é esse pensamento do homem, que pensa que Deus não ama mais ele do jeito como amava antes. Então fez o homem ficar, né, se sentindo menos, né, por causa do pecado, porque ele desobedeceu uma ordem de Deus e porque Deus simplesmente fez um ato de conserto, de tentar resolver a situação, né, fez com que, né, conversar com o homem, o diálogo que fez com o diálogo, de buscar um diálogo com o Adão se escondeu de Deus. E aí, naquele momento que Adão se esconde de Deus, né, Deus tenta se aproximar e não consegue se aproximar de Adão, e Adão culpa Deus do pecado que cometeu, né? E Deus não consegue mais ter a confiança novamente de seu filho nele, né? Porque foi só o homem que se modificou, não foi Deus que modificou-se, né? Então Deus ficou nessa situação. A culpa perturbou as raízes do homem. Aquele complexo perfeito de carne e espírito, de carne não diferente em movimentos de sentimentos, de cujo espírito era apenas mais pesado, mas não contrário e muito menos hostil de um espírito não prisioneiro, e prisioneiro oprimido na prisão de sua carne, mas de um espírito jubiloso na carne dócil que guiava a Deus, porque, como molécula do Espírito de Deus, era atraído a Deus, como por um imã divino através das relações de amor entre seu Pai, o Criador, o todo, o Espírito à parte. A culpa veio perturbar este contorno harmonioso que Deus colocou em torno de seu filho, para que ele fosse rei e um rei feliz. Quando o amor do homem por Deus caiu, tá vendo? O amor do homem por Deus caiu, o homem deixou de amar Deus, né? Por causa dessa realidade da culpa. O amor da terra pelo homem caiu. A ferocidade foi desencadeada sobre a terra entre os inferiores e o homem, e horror dos horrores entre o homem e o homem. Aquele sangue que deveria estar quente apenas com o amor de Deus esquentou de ódio e ferveu e pingou, contaminando o altar da terra sobre o qual Deus havia colocado seus primeiros, para que o amassem, amando-se e ensinando o amor a futuro. O único rito que Deus queria de você. E aqui então é que uma planta nasceu da semente da culpa, e era uma planta de frutos bem amargos e ramos espinhosos, a dor. Antes, a dor sofrida como o homem poderia sofrer em sua espiritualidade embrionária contaminada, uma dor animal, feita das primeiras dores da mulher e das primeiras chagas infligidas à carne fraterna, uma dor feroz de uivos e maldições, semente de sempre novas vinganças. Então, refinando em ferocidade, mas não em mérito, até a dor evoluiu, tornando-se mais vasta e complicada.
Eu, Jesus, vim para santificar essa dor, sofrendo a dor por vocês e fundindo suas dores relacionadas ao meu infinito, assim dando crédito à dor. Eu vim para confirmar com minha vida e minha morte o aviso dado repetidas vezes pelos profetas. Não é a circuncisão material que Deus exige para perdoar e abençoar seus filhos, cada vez mais culpados, mas é a circuncisão de seus corações, de seus sentimentos, que é você cortar do seu coração esses sentimentos da raiz, da culpa, de seus estímulos, que a semente do primeiro pecado sempre faz estímulos de carne e sangue ou da mais alta luxúria da sua mente. É aí, filhos, que deveis trabalhar com ferro e fogo para marcar em vossas almas o sinal que salva, o de Deus, não com a espada e o fogo de vossas leis ferozes e de vossas guerras malditas. Aí está aí, no lugar onde se formam as leis e as guerras humanas, porque é inútil dizer o contrário. Se você vivesse no sinal do Senhor, circuncidado espiritualmente, para remover o que traz impurezas aos seus sentimentos contra Deus de todos os tipos, você não seria quem você é, tolo, para não falar de fera selvagem também para com seus semelhantes. E note bem, bestas e insensatos diferem pouco, pois em ambos não há razão. Isto é, o que Deus colocou no homem para torná-lo rei sobre todos os seres da terra. Existem duas necessidades humanas, amor e dor. O amor que te impede de cometer o mal, a dor que cura a dor. Esta é a ciência ser aprendida, saber amar e saber sofrer. Mas você não sabe amar e não sabe sofrer. Você não sabe sofrer, mas isso não é amor, é de fato ódio. Porque você é sábio no mal e tão ignorante no bem? Por quê? Porque nunca fica saciado com o ódio e a ferocidade. E você quer que Deus te perdoe? Voltem então ao amor, filhos, e saibam suportar as dores. Porque se não sois tanto meus filhos para saberdes querer a dor, para expiar o pecado dos outros, como eu soube e quis, ao menos sejam filhos a ponto de não me amaldiçoarem pela dor que geraram e da qual você me acusa. Abaixe o seu orgulho tolo. Aprenda com um publicano para reconhecer o quanto você é indigno, o quanto você se tornou indigno de viver sob o olhar que é proteção. Jogue fora as vãs sedas da terra e aproxime-se da fonte da vida que flui para você há 20 séculos. Eu, Jesus. Inoculem-se com a vida nos corações que morrem gangrenados hoje no pecado ou endurecidos na indiferença. Chame-me para os seus túmulos. Eu sou Cristo, a ressurreição. Só peço que me chamem para correr e dizer: sai, fora da morte, fora do perigo, por egoísmo, por luxúria, por ódio maldito, que te consome sem te dar alegria. Saia do que é horror entrar na morte eterna e venha sair do seu túmulo para entrar em mim, entrar na luz comigo, renascer no amor, conhecer a verdadeira ciência, alcançar a paz e a vida, e sendo eles, têm a eternidade de mim. Amém, filha.